Por essa lei, anistiaram-se sequestros, ataques à bomba, assaltos à mão armada contra bancos e homicídios cometidos por grupos organizados de guerrilha urbana. Mas também anistiaram-se os crimes de tortura, sequestro e homicídio cometidos pela chamada repressão, o Estado brasileiro. Crimes sérios e graves, de parte a parte, de um nível de violência política que o Brasil não vê desde então, e que para as gerações mais jovens pode até parecer irreal. Os relatos assustariam quem pensa que hoje vivemos o momento de maior polarização de nossa história. O PL da anistia virou o assunto do momento na Câmara dos Deputados, onde a oposição diz ter 309 votos, o suficiente para aprovar o projeto. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirma que ainda faltam votos para passar a matéria. PSD e PP, partidos do Centrão, anunciam apoio ao projeto. Para pressionar o presidente Hugo Motta a colocar o projeto em votação, a oposição entrou em obstrução de pauta, ou seja, está usando todos os artifícios do regimento para atrasar qualquer votação, até que seja pautada a anistia. Argumenta a oposição a Hugo Motta que a votação do projeto de anistia foi condição primordial para o apoio dado à sua eleição como presidente da Câmara. A palavra anistia vem do grego amnestia, esquecimento, e tem a mesma origem de amnésia. É a decisão de um Estado de esquecer, perdoar crimes, normalmente de natureza política. Usualmente, o instrumento é utilizado para restabelecer a paz social depois de um período de guerra civil, ruptura ou mesmo de grandes tensões políticas. Originalmente, os reis detinham todas as funções do Estado, inclusive o poder de julgar os criminosos, o que era delegado a pessoas escolhidas pelo rei. É por isso que nós usamos a mesma palavra, a palavra corte, para o entorno de um rei e para um tribunal de justiça. O rei, que era responsável pela justiça, podia, por uma escolha pessoal, perdoar crimes. Era uma prerrogativa real, o Royal Pardon, ou Royal Mercy, a misericórdia. Em 1660, por exemplo, Charles II da Inglaterra anistiou todos os que participaram da Guerra Civil Inglesa, uma revolução que aboliu a monarquia, durou 10 anos e decapitou seu pai, o rei Charles I. Todos, menos 50 homens, que foram executados. Em tempos modernos, com a separação dos poderes do Estado, o judiciário é quem julga. Mas em muitos países a Constituição reserva aos demais poderes o condão de excluir certos casos da apreciação judicial ou até do cumprimento da pena. Se o rei era soberano sozinho no passado, nos regimes constitucionais a soberania é do povo, que a exerce através dos poderes constituídos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente da República tem o direito de anistiar e perdoar crimes. Foi o que aconteceu após a Guerra Civil Americana, o conflito mais sangrento da história das Américas. Andrew Jackson, que fora general na guerra, agora como presidente, perdoou inclusive o maior líder do exército confederado, o famoso general Lee, que comandara bombardeios e ataques a diversas cidades americanas. Durante o apartheid na África do Sul, a violência política tomou conta do país. Estima-se que cerca de 21 mil pessoas tenham sido mortas em confrontos armados e ataques terroristas. Dessas, 14 mil pessoas já nos anos 80. Apesar da brutalidade dos crimes cometidos, o país optou pela criação de uma Comissão da Verdade e da Reconciliação. Mais de 1.500 pessoas foram anistiadas por crimes cometidos durante o regime de lado a lado. No Brasil, no início do processo de transição do regime militar para a democracia, em 1979, foi aprovada uma lei da anistia. O Congresso Nacional aprovou o que se tornaria a Lei 6.683/79. Ela diz, em seu artigo 1º, é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes. Crimes eleitorais, aos que tiveram os seus direitos políticos suspensos, e a servidores, inclusive aos militares
e aos dirigentes e representantes de sindicatos. Por essa lei, anistiaram-se sequestros, ataques à bomba, assaltos à mão armada contra bancos e homicídios cometidos por grupos organizados de guerrilha urbana. Mas também anistiaram-se os crimes de tortura, sequestro e homicídio cometidos pela chamada repressão, o Estado brasileiro. Crimes sérios e graves, de parte a parte, de um nível de violência política que o Brasil não vê desde então, e que para as gerações mais jovens pode até parecer irreal. Os relatos assustariam quem pensa que hoje vivemos o momento de maior polarização de nossa história. A anistia quase virou amnésia. O Brasil parece ter esquecido do que se passou nos chamados anos de chumbo, e ao esquecer, perde também a noção de proporcionalidade. Anistiaram-se, por exemplo, os membros da VAR Palmares, como Dilma Rousseff, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. É bom lembrar seu nome inteiro. Dilma participou do planejamento do assalto ao cofre de Adhemar de Barros, que rendeu ao grupo mais de 2 milhões de dólares para financiar sua guerrilha. Em uma entrevista, Dilma relembraria: "Eu e a Celeste entramos com um balde", contou Dilma numa entrevista à revista Piauí, em 2009. "Eu me lembro bem do balde porque continha munição. As armas nós enrolamos em um cobertor. Levamos tudo para a pensão e colocamos embaixo da cama. Era tanta coisa que a cama ficava alta. Era uma dificuldade para nós duas dormirmos ali. Muito desconfortável." Dilma continua: "Os fuzis automáticos leves que tinham sobrado para nós estavam todos lá. Tinha metralhadora, tinha bomba plástica. Contando isso hoje, parece que nem foi comigo." Presa no início de 1970, com documentos falsos e armas de fogo, Dilma ficou 3 anos na cadeia. Em 2023, ela foi reconhecida como anistiada pela Justiça brasileira, recebendo uma indenização de R$ 400 mil por ter sido torturada na prisão. Carlos Eugênio Paz, outra figura, líder militar da ALN, Aliança Libertadora Nacional de Carlos Marighella, admitiu recentemente ter participado da execução de um membro da guerrilha em um chamado Comando de 4 Companheiros, que fuzilaram o colega. Era uma decisão da organização. Os anos 60 e 70 viram verdadeira violência política no país. Os relatos das torturas cometidas pela ditadura, dos sequestros e dos desaparecimentos são lembrados com mais frequência, mas também são cruéis e violentos, verdadeiros crimes de Estado cometidos pela ditadura militar em nome da manutenção da ordem, da defesa da soberania e do enfrentamento a grupos armados. Tudo isso foi anistiado no Brasil. José Dirceu, que participou de um sequestro de um embaixador. Dilma, Fernando Gabeira, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Márcio Moreira Alves e Luiz Carlos Prestes. Os militares Carlos Alberto Brilhante Ustra e Newton Cruz, que nunca foram responsabilizados judicialmente, cobertos pela anistia. Um célebre anistiado, que desde 1993 recebe aposentadoria especial de anistiado, é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois da ditadura e da lei da anistia, a Constituição de 88 foi o grande ato de reconciliação nacional. E ela prevê expressamente a possibilidade de novas anistias e a quem compete concedê-las. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, inciso 8º, concessão de anistia. A Carta Maior reconhece, como instrumento de pacificação nacional, a anistia. Se o presidente pode, por decreto, conceder indultos e comutar penas, o Congresso é quem tem a palavra para anistiar. Comparados com exemplos históricos do mundo e mesmo do Brasil, o caso do batom na estátua, ou do relógio quebrado, ou da depredação do mobiliário, ganham outra dimensão. Estão muito longe do ápice da violência política que temos a sorte de não mais presenciar. Agora, o Congresso Nacional decidirá se o Brasil terá mais uma lei de anistia. Se nela serão incluídos os militares e o ex-presidente da República. Hugo Mota, que teve o apoio da oposição para se tornar presidente do Congresso, precisará agora decidir se leva o tema ao plenário. Depois, o Senado, onde Davi Alcolumbre parece não tão disposto a avançar o PL. Mas se aprovado nas duas casas, Lula da Silva teria de sancionar a matéria. Se a vetar, o Congresso precisa derrubar o veto. Se a lei da anistia foi, por diversas vezes, analisada pelo STF e tida como válida em todas elas,
Uma nova lei seguramente seria também submetida à Suprema Corte. O que dirá o STF? Sua resposta pode aumentar ou diminuir a temperatura política do Brasil. Mas, pelo menos por enquanto, é no Congresso que se focam os olhos do país. Que acordos serão feitos? Que destino terá o PL da anistia? Não sabemos. Os anistiados do passado hoje são contra. O governo luta com toda a força contra a aprovação. A pressão do judiciário é também contrária. Terá a oposição a força reunida que anuncia ter? Se sim, o recado ao Brasil é muito maior do que a libertação dos presos do 8 de janeiro. Seria o sinal do início de um grande rearranjo de forças em Brasília.